Sabe aquela sensação depois de uma boa refeição? Pois é, enquanto a gente relaxa, lá dentro do corpo está rolando uma sinfonia de processos, uma orquestra invisível e perfeitamente afinada que transforma o que a gente comeu em pura energia. Vamos mergulhar nessa análise para desvendar os segredos por trás desse ritmo que a gente nem percebe. Para entender essa história, a gente vai começar com uma visão geral do movimento do intestino. Depois, vamos dar um zoom bem fundo até chegar nas moléculas que fazem a mágica acontecer. A gente vai ver como os nutrientes entram no corpo, qual o papel fundamental da água e, claro, o que acontece quando esse sistema tão delicado sai do ritmo. Então vamos lá, nosso primeiro passo é entender o que é essa tal de motilidade e qual é a batida elétrica que comanda tudo isso. Fica aí a pergunta. Parece uma coisa simples, né? Mas a resposta revela uma engenharia biológica que é, francamente, fascinante. É um mistério que a gente vai desvendar agora. Todo o movimento do intestino vem dessas camadas de músculo liso. Mas as células musculares não trabalham sozinhas, cada uma por si. Elas são interligadas por umas pontes de comunicação, as junções comunicantes, que deixam o sinal elétrico passar de uma para outra. O resultado? Uma contração em uníssono, como se fosse uma ola perfeitamente coreografada num estádio. E quem dita o ritmo dessa onda? O conceito-chave aqui são as ondas lentas. Pensa nelas como o batimento cardíaco base do intestino. Sabe aquele barulhinho que a barriga faz de vez em quando? Então, essa é a atividade elétrica de fundo. Ainda não é a contração em si, mas é a pulsação que prepara o terreno para que ela aconteça. Ok, mas quem são os maestros dessa orquestra toda? Bom, são umas células muito especiais, as células intersticiais de Cajal. Elas são literalmente o marca-passo do nosso sistema digestivo. Elas formam uma rede que fica gerando e espalhando esse ritmo elétrico para todas as outras células musculares. E o mecanismo é genial. Dá uma olhada nesse gráfico para entender. Essa linha vermelha que sobe e desce é o ritmo constante das ondas lentas, sempre ali, pulsando. Agora tá vendo aquela linha pontilhada? É o limiar. A contração de verdade só acontece se o pico da onda for alto o suficiente para cruzar essa linha. Se não chegar lá, nada feito. É um sistema de tudo ou nada. E o mais interessante é que essa batida não é a mesma no sistema todo. Faz todo o sentido. O estômago, por exemplo, tem um ritmo mais lento, umas 3 ondas por minuto. Já o duodeno, onde acontece a maior parte da digestão, está a 1000 por hora, 12 ondas por minuto. Cada parte do sistema tem seu próprio ritmo, perfeitamente ajustado para a função que precisa cumprir. Certo, agora vamos colocar uma lente de aumento nisso tudo. Como é que um sinal elétrico se transforma, de fato, no movimento físico de uma contração? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de pertinho, lá no nível das células. Lembra daquele momento em que a onda cruza o limiar? Aquele tudo ou nada? Então, é ali que a mágica acontece. Aquele pulso elétrico abre os portões da célula e o cálcio entra com tudo. O cálcio é o verdadeiro gatilho molecular, a chave que liga o motor da contração. Pensa num efeito dominó molecular, em 5 etapas. Primeiro, o cálcio entra na célula. Segundo, ele se gruda numa proteína parceira, a calmadulina. Terceiro, essa dupla ativa uma enzima. Quarto, essa enzima acorda a miosina, que é a proteína que faz o trabalho pesado. E quinto, a miosina ativada puxa outra proteína, a actina. E pronto, temos a contração muscular. Uma cascata de eventos numa ordem perfeita. Tá, e para relaxar, a gente pode pensar que é só soltar, mas não é um processo passivo não. O corpo precisa gastar energia para bombear o cálcio ativamente para fora da célula. Sem o cálcio lá dentro, todo aquele efeito dominó se desfaz e o músculo consegue se alongar de novo, prontinho para a próxima onda. Ok, vamos dar um passo para trás de novo. Para que toda essa engenharia, todo esse movimento? Bem, o objetivo final é um só: absorver os nutrientes. Todo esse balanço é para misturar a comida e garantir que o corpo consiga pegar tudo o que precisa. E as vitaminas são um exemplo perfeito disso. Basicamente, existem 2 grandes times de vitaminas. As que se dão bem com água, as hidrossolúveis, como o complexo B e a vitamina C. Elas são absorvidas com facilidade, mas o corpo não consegue fazer estoque. O que sobra, vai embora. Já o outro time, as lipossolúveis A, D, E e K, precisam de gordura para serem absorvidas, mas em compensação o corpo consegue estocá-las. Dando uma olhada rápida em algumas delas, a vitamina B1, que a gente acha em legumes e cereais, é essencial para transformar carboidratos em energia. O ácido fólico, a B9, das folhas verdes, é crucial para fabricar nosso DNA. E a famosa vitamina C, das frutas cítricas, não serve só para resfriado. Ela é super importante para ajudar na absorção do ferro, por exemplo. Agora, tem uma vitamina que é quase uma celebridade no quesito absorção, a B12.
O processo dela é bem mais elaborado. Ela não entra no corpo de qualquer jeito, não. Ela precisa de uma escolta VIP, um acompanhante especial para completar a jornada. E aqui a gente vê essa jornada. Primeiro, lá no estômago, o ácido solta a B12 da comida. Ela se liga a um protetor temporário. Mais para frente, no intestino, esse protetor é dispensado e a B12 é entregue ao seu verdadeiro parceiro, o fator intrínseco. É como uma passagem de bastão, e só de mãos dadas com o fator intrínseco é que a B12 consegue ser reconhecida e finalmente absorvida lá no finalzinho do intestino. Beleza, já falamos de movimento, de vitaminas, mas tem um outro trabalho gigantesco e silencioso acontecendo o tempo todo: o gerenciamento da água do corpo. É algo fundamental e que muitas vezes a gente nem se dá conta. A regra número 1 aqui é que a água sempre segue os solutos. Para onde eles vão, ela vai atrás. É a famosa osmose. E olha que curioso, no começo do intestino, o corpo na verdade secreta mais água para diluir tudo. A absorção pesada mesmo acontece no meio do caminho. E por último, o cólon faz o ajuste final, reabsorvendo o que restou de água para formar as fezes. Para fechar, vamos conectar todos esses conceitos com o que a gente sente no dia a dia. O que acontece quando toda essa maquinaria tão precisa, por algum motivo, falha? Pois é, acho que todo mundo já passou por isso. É nesses momentos que toda aquela ciência de ondas elétricas e equilíbrio de água se torna bem real. Quando o ritmo quebra, o nosso corpo avisa, e o aviso não costuma ser nada sutil. A diarreia, por exemplo, pode ter várias causas. Tem a osmótica, quando algo não é absorvido e acaba puxando água junto. A secretora, geralmente por infecções, que faz o intestino jogar água para fora ativamente. E a motora, que é quando o trânsito todo acelera. Do outro lado da moeda temos a constipação, que é basicamente o contrário. O ritmo fica lento demais. E no final, fica essa reflexão. O nosso sistema digestivo é uma fábrica de altíssima complexidade, funcionando 24/7, de forma automática, o que alimenta essa precisão toda. É uma rede de controle afinada ao longo de milênios de evolução. No fundo, é uma das maiores maravilhas da nossa própria biologia.